Shabbat Shalom a todos. Antes de a gente iniciar o nosso comentário, o nosso estudo da Parashá, ah, infelizmente hoje nós tivemos uma notícia não muito alegre, né? Há poucos minutos atrás, a gente perdeu o nosso querido amigo Yosef Ben Avraham, o Eduardo Sichero, que esteve muito tempo aqui com a gente na Bretolã, durante muito tempo. A gente recebeu a notícia da perda dele hoje. É difícil a gente manter. Aumentar o som? Tá muito baixo? Estou falando muito longe do microfone? Tá bom. Ah, então perdemos o nosso amigo Eduardo Sichero, infelizmente. É uma perda muito sentida. Era um homem de grande valor. Tive a oportunidade de congregar com ele aqui muito tempo. Ele frequentava bastante também a minha loja. Estava comentando com o Mark agora há pouco que não teve uma vez que ele não foi na minha loja. Ele foi lá, sei lá, pelo menos uma meia dúzia de vezes. Que ele não ia lá, ele comprava alguma coisa para ele, e ele falava, não, eu vou comprar isso aqui também para dar de presente para fulano. Na outra vez ele ia, hoje eu vou comprar um kippah, mas eu vou levar um também de presente para Beltrano. Toda vez que ele ia na loja, ele comprava algo para ele, um para alguma pessoa que ele queria fazer um ato de bondade. E não teve uma vez também que ele não entrou na minha loja, ou até aqui mesmo na sinagoga, que ele não chegou até mim e me cumprimentou com um beijo no rosto. Era uma pessoa assim de extremo coração, uma pessoa muito boa, um parceiro grandiosíssimo, uma alma extremamente valiosa que a gente perde hoje, né? Apesar de nós sabermos que nossa missão não se não se conclui aqui nessa terra, não se conclui aqui nesse mundo, mas de qualquer maneira é doloroso, né? É difícil passar por essa situação, acaba trazendo para a gente sabe que o Shabat é um momento que a gente deveria estar se alegrando, mas o judaísmo ele enxerga que o luto ele tem que ser vivido, né? E, apesar de no Shabat a gente diminuir um pouco, tentar diminuir esse sentimento, tentar passar um pouco por cima dessa situação, mas ainda assim não tem como fugir dela, né? O Talmud diz que quando Israel perde uma alma é como se ela perdesse o mundo inteiro. Não o mundo inteiro que a gente vive, mas o mundo daquela pessoa, porque o Eduardo ele tinha o mundo dele, né? Uh, as histórias dele, as experiências dele, a vida religiosa dele, a família dele, o trabalho dele, as pessoas que ele levava à luz da Torá. Isso era o mundo do Eduardo, né? E o mundo hoje perdeu esse mundo, né? Tudo que o Eduardo esteve aqui fazendo, praticando tudo que ele aprendia de acordo com a Torá, hoje o mundo vai sentir, né, a ausência disso, né? Então a gente vai sim lutar por ele, mas o nosso consolo é saber que ele está num lugar, né? Como diz a Torá, o corpo dele volta para a terra e a alma dele volta para quem criou a alma dele. Então a gente se consola, né? Por isso, né? Então eu desejo que Hashem console todos nós, juntamente com todos os enlutados de Israel e de Jerusalém, nesse dia difícil para nós. Vamos tentar aqui manter um pouco da nossa alegria e a nossa kavaná voltada para o estudo da Parashá agora. Ah, bom, então hoje nós vamos estudar a última Parashá do livro de Shemot. Né? A última Parashá, na verdade, são duas Parashot, né? A última Parashá que é dupla, né? Uma Parashá Mehubarot, a Parashá Vayahel e a Parashá Pekudei. Então a gente chega aqui hoje, né? Finalizando o livro de Shemot, né? Tenho certeza que todas as pessoas que toda semana ali deram uma olhadinha na Parashá ou estiveram aqui na sinagoga estudando, chegam nesse momento conclusivo, né? O final de um livro, vários sentimentos vêm até nós, né? A nossa alma fica meio borbulhando ali, porque no início do livro de Shemot, que não faz tanto tempo assim,
a gente era escravo no Egito, né? E, e hoje nós somos não só um povo livre, mas como nós estamos construindo um espaço para fazer habitar a presença do nosso Deus, né? O sentimento que nos vem é que a gente realmente faz parte dessa história, né? Como se a gente estivesse lá. Porque toda semana a gente passou um degrauzinho, a gente subiu um degrau, a gente andou um pouquinho, caminhou, né? Desde a escravidão, né? Até o momento que a gente chega hoje. Tivemos percalços, é verdade, né? Em alguns momentos nós escorregamos, né? Como todo Israel junto se sente parte dos méritos de Israel, nós se sentimos parte também quando Israel dá uma escorregada. A gente tem que tomar essas lições para nós. Não é porque nós não estávamos lá fisicamente, mas isso é até um ensino de Pesach. Tem um ensino de Pesach que diz que toda geração tem que se sentir em Pesach como se tivesse saído do Egito junto com os Bnei Israel. A mesma coisa a gente se sente com relação a todo o percurso do povo de Israel na Torá, né? Esse período, né, da escravidão, ele serviu, né, para refinar a nossa emuná, nos unir como povo, né, para que a gente pudesse fazer ticum de atitudes que eventualmente a gente teve aí que não eram tão dignas assim de um povo que se chama pelo nome de Hashem, né, como o povo de Israel. Por exemplo, quando nós duvidamos de Hashem, quando Hashem diz para Abraham que ele iria herdar aquela terra, e Abraham fala para ele: mas como eu posso saber que a herdarei? Né? Quando eu digo nós, né, eu digo nós porque eu entendo nós, Abraham nos representando, né? Então ali naquele momento você vê que a gente precisava de um refinamento na nossa emuná. E é isso que foi proposto na escravidão do Egito, né? Quando nós vendemos o nosso irmão Yosef, o valoroso Yosef, como escravo para outro povo, por puro ciúme e sinateriná, né? Quando nós nos acomodamos no Egito, né? Nós estávamos no exílio, numa terra de idolatria, depravação, e nós ali iniciamos um momento de começarmos a nos acomodar. A gente já não estava mais se sentindo tão exilado assim, assimilamos algumas coisinhas, né? E aí, por tudo isso veio a escravidão, para que a gente pudesse consertar essas coisas que a gente estava fazendo errado, né? Quando a gente passou por esse forno de refinamento, isso quem diz é Rashi, né? Rashi ele vai dizer que a escravidão do Egito uh, ela fez o papel de uma fornalha, onde quando você coloca um, um metal precioso como o ouro, por exemplo, o ouro bruto ele tem impurezas misturadas. Quando ele vem direto da mineração, o ouro ele não vem só ouro, vem um pouquinho misturado ali de, sei lá, ferro, alumínio talvez. E aí passa por um forno de fundição, e esse ouro é colocado a uma temperatura absolutamente alta, e ali se separa o que é realmente precioso e as suas impurezas. Então, a escravidão do Egito ela fez esse papel, né? Nos refinou. Então, depois que a gente passou por isso, também, como nós tivemos deméritos para chegarmos a esse nível de escravidão, nós também tivemos méritos para que Hashem nos tirasse ali do Egito, né? Eu falei um pouco disso na paraxá que eu trouxe aqui, acho que foi a paraxá Shemot, né? Hashem, ele enxergou graça, né, favor, para que ele pudesse nos arrancar daquela terra, né? Como diz a escritura, com mão forte e braço estendido, né? Por vários motivos, né? Alguns deles, nós não abandonamos os nossos nomes hebraicos, né? Nós assimilamos algumas coisas assim, mas os nomes hebraicos nós mantivemos durante todo o tempo que a gente esteve no Egito e durante todo o tempo da escravidão. A gente não abandonou o hebraico, a nossa língua. O povo de Israel ainda falava hebraico dentro do próprio povo. A nossa forma de se vestir, né? Essa nossa tradição de como nós nos vestimos, né?
inclusive a tzniut das mulheres, tudo isso durante a escravidão do Egito a gente conseguiu manter. Outro mérito fundamental foi a pureza moral das famílias. Vocês veem que aqui, quando a gente começa a falar dos méritos da nossa saída do Egito, muitas coisas estão conectadas com o papel da mulher. A sabedoria das mulheres de Israel foram fundamentais para que a Hashem pudesse nos arrancar dali. Os sábios vão dizer que as mulheres de Israel, elas mantiveram a fidelidade e a santidade mesmo sob extrema pressão. O Talmud, em Tratado de Sotá, ele vai afirmar que a redenção veio pelo mérito das mulheres justas daquela geração. Elas mantiveram a esperança, encorajaram os seus maridos e garantiram a continuidade do nosso povo. Olha a diferença que faz você ter no seu povo, ou na sua família, na sua casa, uma Eshet Chayil. Ela vai trazer toda a base, ela vai trazer todo o alicerce que você precisa, que o homem precisa, que a família precisa para se sustentar no caminho da Torá. Por isso, um dos motivos de que judeus não casam com não-judeus. Esse é um dos motivos. Claro que tem outros tantos motivos até que vêm antes desse, mas é impossível você casar com uma pessoa que está fora do caminho da Torá e manter a sua casa, manter sua família caminhando de acordo com os ensinos da Torá. Outro motivo, outro mérito, é que nós não abandonamos a fé no Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Mesmo quando a escravidão estava mais severa, naqueles momentos que Israel estava debaixo de um jugo de servidão muito grande, a gente clamou a Hashem. Ainda que existam alguns entendimentos de que Israel praticava algum tipo de idolatria, estando ali no Egito. Contudo, a gente vê pela própria Torá que o primeiro foco, a primeira busca dos Bnei Israel, quando eles realmente se sentiram ali no fundo do poço, foi clamar ao Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Se não fosse assim, a Torá não declararia. Vata'al, Shavatam, Eta Elohim, Min Ha'avodah, ou seja, o clamor deles subiu até o céu por causa da servidão. Então a gente vê aqui que apesar de Israel estar afundado naquele momento, na escravidão, um jugo absurdo, sofrendo, sendo espancado, quando apertou o calo mesmo, Israel correu para o Deus dos seus pais, dos nossos pais, de Abraham, Isaac e Jacob. Isso foi um mérito. Isso despertou a Hesed em Hashem, para que ele se inclinasse para ouvir o que a gente estava ali chorando, reclamando, pedindo misericórdia, benevolência. Esse foi um grande mérito do nosso povo. Outro mérito, voltamos mais uma vez é bom, né? Redundância é bobeira. Então a gente volta aqui a falar agora das mulheres. Mais um mérito que vem das mulheres. O mérito das parteiras, que não obedeceram o decreto de Faraó de matar os bebês. Elas foram extremamente corajosas e valentes, porque quem tem coragem de desafiar o Faraó? Aliás, quem desafia o Faraó e fica vivo? Né? Então, claro que Hashem trouxe bênção para elas naquele momento, né? Os méritos dela valeram para que elas permanecessem vivas, mas elas se colocaram numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Desafiando um decreto do Faraó. Outro mérito das mulheres, as mulheres que tinham sextuplos. O Midrash vai dizer que as mulheres de Israel fizeram o povo aumentar em quantidade de uma maneira fora do comum, porque as mulheres hebreias tinham sextuplos. Então,
além de elas terem sextuplos, né? Olha o valor dessas mulheres. Hoje em dia a gente tem um filho em casa, já dá um trabalho, né? Imagina tendo sextuplos, ainda elas cuidavam, a sabedoria judaica vai dizer que elas cuidavam com amor dos seus maridos, alimentando-os, encorajando-os e restaurando sua dignidade. Olha que coisa profunda. Baruch Hashem. Já falamos muito dos méritos das mulheres, né? Chega, senão elas vão ficar convencidas. Então, quando Hashem enxergou favor, né, em nos tirar dali, da maneira que ele nos tirou, com todos os milagres, maravilhas sobrenaturais possíveis e imagináveis, ou a gente pode dizer até impossíveis e inimagináveis, né? Porque durante a escravidão, antes de Hashem chamar Moshe para aquele trabalho, né, para ser o redentor ali de Israel, quem imaginaria a forma com que Hashem nos tiraria dali? Com todos aqueles milagres e todas aquelas maravilhas, ninguém imaginava isso, né? Então ali, onde tudo parecia se encaminhar para que a gente permanecesse escravo e fosse dizimado, Hashem vem e muda toda a nossa realidade. Baruch Hashem. Então, depois que a gente sai dali, Hashem tira a gente do Egito e a gente se torna um povo unido, né? A gente vai falar um pouquinho disso agora quando a gente entrar diretamente na Paraxá. Aqui, por enquanto, é uma introdução para a gente dar uma contextualizada tudo o que aconteceu agora, já que a gente está encerrando o livro de Shemot, né? Então a gente sai dali, a gente vai para o deserto e Hashem decide fazer uma aliança, formalizar ainda uma aliança, outorgar a Torá para o povo de Israel, né? E a gente chega nos pés do Monte Sinai, né? Onde a gente estava com tudo encaminhado para aumentar o nosso nível de espiritualidade, e a gente se perde na idolatria, né? A gente comete o pecado mais grave da história de Israel, que foi o episódio do bezerro de ouro. E Hashem ali, ele tem um sentimento, né, diz a palavra que acendeu a ira dele, né? Ele ainda diz para Moshe: deixe eu acender a minha ira para com esse povo. Chama o povo de dura cerviz, né? E apesar de assim, né, acho que vocês devem dar uma pesquisada sobre os comentários, né, sobre os midrashim, o que os sábios falam sobre isso. E eu vejo que nesse episódio do bezerro de ouro, muitos rabinos e muitos sábios, eles vêm às vezes querer passar um pano, né? Colocar muito a conta nas costas do Erev Rav, né? Dizer que tem várias explicações, né? Tentando relativizar a nossa falha, né? Mais uma vez eu digo que quando a gente analisa esse tipo de situação, eu gosto de analisar como se eu tivesse feito o pecado junto ali, porque é justo que nós assimilemos os méritos e também os deméritos. É o nosso povo, né? É o nosso povo, então a gente tem que aceitar esse jugo, porque as boas promessas a gente quer, né? Então quando a gente precisa nos elevar nossa alma assimilando uma falha, também é importante, né? Então, mas na minha visão, né, a aceitação desse erro do bezerro de ouro, ele nos traz muito mais evolução e crescimento espiritual do que transferir a culpa para outras pessoas que não tinham a semente de Jacob, né, nas suas almas. Se eles realmente eram Erev Rav, né, se eles eram um povo misturado ali, se eram idólatras do Egito, o que adianta a gente transferir a culpa para eles? Quem eram os líderes daquele povo? Quem conduzia aquilo? Moshe e Aharon. Não era o Erev Rav que conduzia Israel, era Israel que conduzia o Erev Rav. Não alivia em nada para a gente pensar dessa maneira, né? Contudo, Moshe, nosso mestre, com muita sabedoria, muita humildade, né, com muitos méritos, a gente comentou disso aqui
Na semana passada, o Moré Luiz Felipe sabiamente falou sobre a humildade de Moshe em se colocar diante de Hashem, dizendo para ele que se ele fosse exterminar o povo de Israel, que ele poderia riscar o nome dele do livro, né? Então, apesar de ali ele estar se colocando numa situação também de vulnerabilidade, né? Porque assim, a gente está falando de Moshe, né? Quando a gente está analisando esse tipo de situação, quando a gente vai querer extrair um ensino para nós, a gente tem que entender que Moshe é Moshe, eu sou eu, né? Moshe se colocar na frente do povo de Israel e falar para Deus, não, se você não fizer o que eu estou querendo, você risca meu nome do livro. É uma coisa. Se o Ariê chegar lá e falar a mesma coisa, milésimos eu virei pó, basicamente, né? É, mas quem falou que você estava no livro? Pode ser que acontecesse, né? É, lo aleno, lo aleno. Só para ilustrar a situação. Mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente entende que aquele momento, o próprio Talmud fala para a gente não tentar despertar Gevurah de Hashem nunca. Falar para Hashem, olha aquele irmão ali, ó, aquele irmão ali está devendo para Deus o mundo. O Senhor vai fazer diferença entre mim e ele? A gente não deve fazer isso. Porque quando você desperta a Gevurah de Hashem para outra pessoa, você vai ser cobrado no mesmo nível. E se um dia você vier a ficar numa situação de estar devendo para alguém, Hashem vai te cobrar da mesma maneira que ele cobrou aquela pessoa que você despertou a Gevurah de Hashem para ele. Então, exatamente. Então, é nesse sentido que assim não seria recomendável a gente se colocar nessa situação. Mas para Moshe é outra história, né? Ah, então, quando Hashem, quando o Moshe, nosso mestre, com muita sabedoria, humildade e méritos, tocou o coração de Hashem para que ele nos livrasse de uma punição definitiva, lo aleino, né? Quando a Torá diz Vainachem Adonai al hara asher diber la'asot le'amor. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que faria ao seu povo. Moshe teve aí o mérito de fazer Hashem se arrepender. Figura de linguagem. Hashem não se arrepende porque ele não erra. Então, mas olha o tamanho, a grandiosidade de Moshe, né? Então Hashem ali se arrepende daquilo, ele permite que Israel continue, né? E a gente chega no status que a gente está agora, construindo lugar para Hashem habitar. Pode falar, Rafa. E é interessante assim que Hashem, ele perdoa a Israel, mas mesmo assim ainda tem a consequência. Hashem pode muito bem falar assim, não, tudo bem, eu desculpei, você não tem mais problema, eu esqueci, mas ainda assim há a consequência do ato. Tanto é que quando acontece essa questão que Moshe depois vai pedir, falar para Hashem, conversar com Hashem, falar, Hashem, deixa isso pra lá, perdoa. Logo em seguida, está na Torá isso. É na Parashá, Tá, Kitzá. Hashem fala, eu visitarei o povo. O que Hashem está falando? Olha, de tempos em tempos eu vou cobrar o bezerro de ouro. Não vai ficar jogado no esquecimento. E até hoje a Israel paga por isso. Então todos esses ataques, todos esses problemas que tem, é claro que também envolve a questão de desobediência de mitzvah, por exemplo, o ataque de 2023 feito pelo Hamas. O povo estava lá no dia de Shabbat, Simchat Torah, fazendo a balada do amor. E que era essa balada do amor? Um monte de gente, né, com a bandeira colorida, com a bandeira colorida, né, comemorando o amor. É. Diziam exato, eles, o amor venceu. Sim, exato, entendeu? Então, e tudo isso parcelas do bezerro de ouro que até hoje é cobrado, né? Só vai ser revertido por completo isso na segunda volta de Yeshua. O Bruno, que nem você falou antes sobre o pecado de Sinat Renan com Yosef, a gente também paga por isso. Por esses dois pecados a gente paga até hoje, pelo Eita Egel e pelo Sinat Renan que os irmãos fizeram com Yosef. Então as mentiras que criam
falando que Israel mata crianças e todas essas mentiras, também é por conta do Sinat Hinan e por conta do Beta Egal. Sim. Sinat Kenan também foi o motivo da queda do segundo Beit HaMikdash, de acordo com os sábios. Né? Sinat Kenan, que também é chamado na Hassidut de Kelipá de Midian. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Né? A Kelipá de Midian, que ela vai relacionar o ódio gratuito, a divisão entre o povo, com aquelas cascas espirituais que o nosso povo teve quando fez idolatria de novo. Isso acho que é em Bamidbar, capítulo 7. Né, que os reis de Midian eles fazem uma estratégia ali, eles acabam seduzindo os filhos de Israel com mulheres, e eles caem primeiro nessa questão, né, que seria a imoralidade sexual, e depois ainda caem na idolatria. Então, existe um conceito da Hassidut sobre isso. Eu pesquisei isso no livro El Haltzu, que é muito bom, que fala sobre a Havat Israel. Eu vou trazer, mais para frente, eu vou trazer um trechinho desse livro aqui para a gente falar sobre como funciona essa questão da divisão, do ódio gratuito dentro do povo de Israel. Mas, continuando aqui onde a gente está agora, então estamos aqui agora onde a gente está nessa paraxá, né, onde a gente inicia a paraxá Vayahel. A gente está aqui construindo uma casa para fazer habitar a presença de Akadosh Baruch Hu, unidos, como Israel deve ser sempre, arrependidos e consertados das falhas que a gente teve antes, buscando prosseguir rumo à nossa terra, que Hashem prometeu ao nosso pai Abraham. Então, chegamos aqui finalmente. Quanto tempo aqui eu passei já? Acho que uma meia hora, né? Chegamos agora sim na paraxá que eu fui incumbido de comentar aqui para vocês hoje. Né? A gente chega aqui na paraxá Vayahel. Essa é uma paraxá dupla, né? Como eu disse, ela é uma paraxá Merubarot, são ligadas, são conectadas, né? São estudadas numa mesma semana. Paraxá Vayahel e a Paraxá Pekudei. Isso se dá principalmente por uma questão de calendário, né? Mas os sábios têm também uma explicação espiritual para isso. Né? Durante o ano judaico, nós temos 54 parashot semanais, né, para estudarmos na Torá. Mas o calendário, ele possui entre 50 e 53 Shabbatot, no máximo, por ano. Então, todo ano sempre vai ter, no mínimo, uma paraxá dupla. Né? E, além disso, também tem alguns Shabbatot que eles não têm uma leitura semanal como normal, como essas que a gente lê corriqueiramente toda semana. Né? São leituras especiais, como de festas, como Pesach, Shavuot, Sukkot. Né? Nesses dias a gente lê porções especiais, então a gente acaba perdendo no bom sentido. Né? A gente deixa de ler a paraxá, que é a ordinária, né, para ler uma paraxá especial. Por isso, em vários anos, né, o calendário ele precisa juntar essas parashot para que o ciclo termine exatamente em Simchat Torá, no dia da alegria da Torá, quando a gente comemora o encerramento do ciclo das parashot semanais. A gente vai voltar lá para o início de novo em Bereshit, que foi o dia que o Rafa comentou aqui, que o povo lá em Israel estava fazendo uma rave a poucos metros da faixa de Gaza. Então, algumas parashot que são combinadas, como essa que a gente está agora, Vayahel e Pekudei. Temos também Tazria e Metzorah, Aharimot, Kedoshim, Behar Behukotai, Hukat, Balak, Matot, Masei, Enitzavim e Vailer. Então, dependendo do ano, se for um ano simples ou um ano bissexto, por exemplo, no calendário hebraico, algumas dessas separações elas voltam a ser lidas separadamente. Apesar disso ter uma explicação aqui sistemática, né, uma explicação mais conceitual, os comentaristas eles enxergam também um simbolismo poderoso no fato de Vayahel e Pekudei estarem frequentemente juntas. Né? Por quê? A paraxá ela começa com Vayahel Moshe et koladat bnei Israel. E Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel. A raiz da palavra Vayahel é kahal, né? Que é a mesma raiz da palavra kehilá, por exemplo, que significa uma assembleia,
pode significar uma comunidade, faz o sentido de uma sinagoga, né? Os sábios eles vão explicar que o Mishkan ele só poderia ser construído quando todo Israel estava unido. Isso faz muito sentido, que a primeira palavra da Parashá, onde vai falar da construção do Mishkan, é Vayakhel, que significa isso, né? Assembleia, união, né? Comunidade. Todas essas palavras que trazem esse sentido vão representar a Ardut Israel, né? A unidade de Israel. Então, essa explicação dos sábios ela faz extremo sentido nessa Parashá. O Midrash Shemot Rabbah, ele vai nos dizer o seguinte: a Shekhinah não repousa sobre Israel enquanto eles estão divididos. Isso aqui é muito profundo, isso é muito importante, isso é muito, traz uma possibilidade de a gente absorver um entendimento que faz muita diferença aqui na nossa comunidade, na nossa sinagoga. A necessidade de nós estarmos unidos. A sabedoria judaica vai dizer que Israel é um e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso é uma comunidade. Por que eu falo que isso traz um ensinamento importante para nós? No judaísmo messiânico, nós temos uma dificuldade muito maior de vivermos como uma comunidade do que no judaísmo tradicional. É verdade ou é mentira? Porque no judaísmo tradicional, o que acontece? As famílias, né, boa parte das comunidades, né, das sinagogas, as famílias já estão ali, várias gerações. Né? A sinagoga é o centro comunitário, as pessoas moram perto, se conhecem há muitos anos, os filhos estudam na mesma escola. Né? Sim, sim, vem desde... Muitas pessoas são amigos desde a infância, estudam juntos, às vezes trabalham juntos, porque é muito, muito comum na vida judaica tradicional, as pessoas... um judeu costuma dar emprego para outro judeu, porque... Por que um judeu quer trabalhar com outro judeu? Porque sabe que ele vai poder guardar o Shabat, quando chegar no Yom Kippur ele não vai precisar trabalhar. Então, para eles é interessante um patrão judeu ter um empregado judeu, e para o empregado judeu é interessante ter um patrão judeu, e as empresas deles estão sempre ali cheios de funcionários da mesma comunidade. Então eles são muito unidos, fechados. Diferente de uma comunidade messiânica, onde a maioria das pessoas mora longe. As nossas dificuldades são maiores, Bezrat Hashem, nossos méritos vão ser maiores também. Mas isso não exime o fato de que é difícil. Quantas pessoas aqui atravessam a cidade para vir no Shabat? Não é só questão de tempo, é o cansaço. Trabalhou a semana inteira, aí chega no sábado, você tem que fazer uma viagem longa. Além disso, você tem que investir, porque né, condução não é de graça, gasolina não é de graça. Aí você ainda vem fazer a sua parte, né? Trazendo sua tzedakah, trazendo um alimento para compartilhar no Shabat, trazendo uma garrafa de vinho para tomar no almoço. Tudo isso, queira ou não queira, custa. Então, nossas dificuldades, enquanto judeus messiânicos, ela é muito maior. Né? Mas, queremos nós, né, que os nossos méritos, né, Hashem é justo. Ele vai reconhecer os nossos méritos quando ele for colocar as nossas atitudes naquela balança dele lá. Então a gente está aqui. Vamos lá onde eu estava. Falando sobre a raiz da palavra Vayahel, né? Que significa reunir uma assembleia. Então os sábios vão dizer que o mexicano só poderia ser construído quando Israel estivesse unido. O Shemot Rabbah vai dizer que a Shekhinah não repousa sobre Israel quando eles estão divididos. Né? Então, eu disse para vocês que a porção da Torá que inicia o trecho onde o Mishkan começa a ser construído, ela começa com uma palavra que traz sentido de unidade, né? Ardut Israel, enquanto o motivo que destruiu o segundo Beit HaMikdash foi o contraposto disso, contraponto disso. Né?
O contraponto contra a Redut Israel, que é a unidade de Israel, é o Sinat Hinan, né, o ódio gratuito. Dentro do próprio povo de Israel. Tá? A gente fala hoje muito sobre ódio, né, num conceito mais secular. Né? As pessoas falam de ódio, por exemplo, de xenofobia, um povo que odeia o outro. É o muçulmano que odeia o judeu, é o, o europeu que odeia o americano. Mas no caso de Israel é dentro do próprio povo. É ainda pior. Um dos vários ensinamentos que a gente consegue extrair dessa passagem é sobre a importância de estarmos unidos, não só fisicamente, mas unidos em espírito e verdade. Porque é assim que a gente consegue alcançar aquilo que Hashem espera de nós, como é dito na Brit Hadashah em Yohanan 4:23. Diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né? O texto da Brit Hadashah que usa a palavra adoração, adoradores, adorem. Se a gente trazer para o contexto judaico, essa palavra no português, ela seria melhor traduzida como servos. Né? Adoração, na verdade, é serviço. É o que a gente faz aqui. Avodat Hashem, serviço a Deus, Avodat Torá, o serviço da Torá, que a gente faz na sinagoga, isso é considerado, é traduzido na Brit Hadashah muitas vezes como adoração. Né? Eu só abri essa aspa porque eu sei que quando a gente fala adorador aí lá no outro acampamento, o pessoal vai achar que é aquele povo que canta Fernandinho o dia inteiro e fala que é adorador. Né? Isso não é adorador. Adorador é fazer o serviço a Hashem, o serviço da Torá. Isso é adorador. Né? Um servo de Hashem. Esse conceito no judaísmo ele é bem diferente. Né? Inclusive é o... Oi? Isso, exatamente. Não é emoção. É o contexto que o Hanan vai falar nesse passuco que nós citamos aí. Né? Voltando então ao contexto, os sábios eles vão dizer que o motivo principal que destruiu o templo não foi idolatria, não foi assassinato, foi a divisão dentro de Israel. Né? O Maharal de Praga ele vai nos ensinar que Israel é comparado a um único homem espalhado em muitos corpos. Lembra que eu falei no dia da Parashá dos Shekalim, do meio shekel, na hora do almoço? É o que os sábios dizem. Por que, que a gente tem que dar meio shekel? Os sábios vão dizer que a gente não dá um shekel, porque se cada um tivesse que dar um shekel, cada uma pessoa já estaria cumprindo. Mas a gente só consegue cumprir essa mitzvah do meio shekel quando todo Israel faz. Porque meio com meio cria uma unidade. Por isso a gente dá meio shekel e não um shekel inteiro. É esse conceito que os sábios vão trazer aqui e o Maharal de Praga ele vai nos dizer exatamente isso. Que Israel é comparado como um único homem, ou assim, acho que seria melhor dizer, um único ser, né, espalhado em muitos corpos. Né? Inclusive alguns ensinos, eu não lembro se é do Zohar, mas eu sei que é dos conceitos cabalísticos, místicos da Torá, vão dizer que o Mashiach é a alma coletiva de Israel. Né? Então, Israel ele é um corpo formado por cada um. Um corpo único formado por cada um. Por isso que quando a gente faz uma mitzvah, todo Israel é elevado. E não só aquela pessoa que fez a mitzvah. Né? Por isso que quando o judeu sofre, todo Israel é afetado. Né? Inclusive, isso faz sentido quando a gente pensa na oferenda de Yom Kippur, né? No serviço de Yom Kippur, né? Como um todo. E a gente tinha, na época do templo, aquela confirmação de Hashem, se a fita se tornava branca ou se a fita ficava vermelha. A gente sabia se Hashem tinha recebido e aceito o nosso serviço de Yom Kippur. Não era uma fita para cada pessoa.
Claro que cada um faz a sua techuvá individualmente. Você vai durante o mês de Elul, você começa lá atrás, em Elul, fazendo techuvá, e buscando tikkun, e ouvindo o shofar, cada um fazendo o seu. Mas quando chega lá na hora de Hashem cravar, fala assim, sim ou não, aceito ou não aceito, era uma fita só para Israel inteiro. Isso ilustra essa situação de que Hashem é considerado um por Israel é considerado um por Hashem. Né? Quando a gente diz que quando um judeu faz uma mitzvah, todo Israel é levado, é isso que eu estou dizendo. Né? E a gente tem que trazer esse conceito para a nossa realidade, não só quando a gente fala sobre o do Yom Kippur, por exemplo. A gente pode trazer, primeiramente, de repente, para nossa casa, né? Quando uma pessoa dentro da sua casa está né? Não que uma pessoa dentro da sua casa, mas vamos supor uma situação em que a gente tem uma família, a família já conhece os caminhos da Torá, já está um tempo ali, e mesmo assim tem alguém ali que comete um pecado grave. Toda a família é afetada. Na comunidade é a mesma coisa, dentro da sinagoga. Se a gente tem dentro da sinagoga, por exemplo, uma pessoa que esteja em adultério explícito, pior ainda se a gente souber e não fizer nada. É coletivo. Sim. Mas para que isso aconteça, para me sentir todo o outro, é necessário que tenha coletividade. Porque se tiver só aqui, por estar aqui, ó, que Sim, partiu. é verdade. Por quê? Porque somos coletivos. Sim. E outra, por que criou isso? Ele fazia parte da nossa Sim. família. Era uma pessoa presente, uma Sim. pessoa que vinha para cá, assistia. Sim. Agora, o camarada está aqui, todo Shabat, está lá embaixo, não está nem aí para senhor. Como é que vai estar na coletividade? Não tem como. É. Coletividade é você estar junto com a comunidade, Sim. participando da oração, do shiuda, de tudo. Não Sim. pela metade. Pela metade Exato. não é coletividade. Exato. E além disso também o convívio da comunidade e a intimidade das pessoas, elas vão favorecer para que um dia a gente chegue, né, se Deus quiser a gente vai chegar lá, mas que todas as pessoas que estão aqui se sintam família. Porque é isso que é Israel, né? Não adianta a gente vir para cá e a gente se comportar como quando a gente estava na igreja. Na igreja é como? Você chega lá, 2 horinhas no máximo. Né? Você não convive com as pessoas. Você vê uma vez na semana, vai lá, troca meia dúzia de palavras comendo uma coxinha na cantina, aí canta 3 músicas, escuta uma pregação e vai para casa. Você não lembra nem mais que a pessoa existe daqui 10 minutos. Esse não é o conceito judaico de comunidade. Exatamente. A comunidade judaica não é assim. Eu sei que, como eu disse antes, né, no judaísmo messiânico é mais difícil. É mais difícil. Mas a gente tem que buscar chegar nesse nível. Né? Exato. Eu tenho um Henrique, então eu vou comprar dele. Eu tenho um Henrique que precisa de ajuda em tal coisa. Tá funcionando, não tem. Tá de alguma coisa, de alguma ajuda, então eu Baruch Hashem. posso. Sim, sim. Chegar no nível da comunidade tradicional, mas primeiro tem que criar esse sentimento de comunidade. Sim, é verdade. A gente tem que valorizar as pessoas que estiveram conosco. Inclusive, eu digo que, talvez a gente fale nisso. Tem pessoas que hoje não estão aqui mais, quer dizer, não estão aqui mais, não estão na comunidade, né? Estão vivas.
Mas são pessoas que tiveram um papel fundamental para que a Britolã chegasse a ser hoje o que é. A Bachahaya e o Yakov trabalharam muito aqui. Pessoas até antes, na época da minha casa. Eu lembro do Márcio e da Diana. Eles chegavam cedíssimo na minha casa, me ajudavam a arrumar, a fazer café, tudo. Aliás, em julho agora faz 5 anos que a gente fez a primeira reunião na garagem da minha casa. Muitas pessoas passaram dentro da Britolã que não estão aqui hoje. Não é porque saíram brigadas, nada disso. Às vezes mudou de cidade. Várias coisas que a vida cotidiana, às vezes, não permite que a gente esteja ainda na mesma comunidade. Mas são pessoas que têm absolutamente o nosso carinho, o nosso respeito. E a gente reconhece tudo que eles fizeram aqui. Pode falar, irmã. Claro. Claro. O meu esposo, depois de muitas orações, e já tem alguns anos, ele foi liberado, conseguiu trocar o domingo, né, pelo... Coisa boa, Baruch Hashem. Aliás, o sábado pelo domingo. Sim. Né? Então, a partir Baruch dos próximos, Hashem. eu creio que ele já vai estar com a gente. Olha que Baruch coisa Hashem. Fiquei muito feliz de receber Coisa a boa. notícia Baruch ontem. Hashem. Baruch E o Hashem. churras? É bênção dupla, né? Porque além de ele não trabalhar no Shabat, poder vir na sinagoga, como ele vai trabalhar no domingo, não pode ir na igreja. Brincadeira. Baruch Hashem, que notícia maravilhosa. Muito bom. O Jonilton é um grande amigo, eu gosto muito dele. Pessoas que a gente conhece na comunidade que realmente fazem valer a pena, né? Eu não digo, no meu caso, que eu até moro perto da sinagoga, né? Mas eu quero dizer assim, pessoas que vêm tão de longe, né? A Tati, o Shaul, o Rafa, a Bela, onde é que você mora mesmo? Ah, Guarulhos é aqui do lado. Não. Como diz o mineiro, Guarulhos é logo ali. Baruch Hashem. Então, voltando ali, onde eu estava, tá. Eu vou entrar agora no assunto que eu comentei antes sobre o livro Rehaltzu, né? Um ensinamento que eu extraí desse livro, que é uma obra maravilhosa para a gente compreender, por exemplo, essa clipá que eu mencionei, né, de divisão, né, o ódio dentro do povo de Israel. O livro Rehaltzu, do Rebbe Rashab, né, que é o Rabino Shalom Dovber Schneerson, o quinto Rebbe do Chabad, né, ele era bisavô do Rebbe de Lubavitch. Ele traz um discurso racídico nesse livro muito profundo. Né? Esse livro não é baseado só nesse assunto, ele fala sobre a Havat Israel como um todo. Mas esse assunto ele é um dos capítulos, né? É um dos discursos que está no livro. Ele vai dizer, nessa obra, ele vai levantar uma série de questões sobre a chamada Kelipá de Midian, que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, a Kelipá de Midian, na literatura racídica, mística, ela é considerada a força espiritual que gera conflitos, desunião e ódio gratuito. O Rashab diz que a força que se opõe ao Midian espiritual é o nome de Hashem, Havaiá. Né? Havaiá é o poder divino. Esse nome representa o poder divino que gera unidade e coesão. Tá? Vocês percebem que aqui eu vou usar agora alguns termos que são termos assim, quase técnicos da literatura racídica mais mística. Eu vou tentar explicar tudo que eu estiver falando, mas se eu passar alguma coisa e vocês não souberem o que é, vocês me perguntem. Mas, basicamente, esses livros, essas literaturas, né, dos Rebes da Chabad, eles trazem sempre esse lado mais místico, né, com conceitos baseados nos ensinamentos de Arizal. Né? Então, eu vou tentar explicar aqui tudo que eu estiver falando, mas se tiver algum termo aqui que vocês não entendam, vocês me perguntem. Dentro dessa questão do nome de Hashem, Havaiá, que eles dizem, que é uma maneira de eles interpretarem o tetragrama, né, que eles dizem que é o poder divino que gera unidade dentro de Israel, que ele combate, né, a divisão. Dentro da visão dele, unidade
né, a unidade de Israel, a Ardut Israel, ela não é necessariamente uma uniformidade. Né? O que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente precisa todos nós sermos iguais. Né? Aqui tem de tudo aqui dentro. Tem São Paulino, corintiano, palmeirense. Até Santista tem. Cadê o Samuel? Coisa mais difícil achar um Santista. Menos de 60 anos, então, quase impossível. Então, assim, dentro da comunidade, a gente tem o direito de sermos diferentes uns dos outros. Mas a gente tem que estar unidos, nós temos que estar unidos, né? Em alguns aspectos, sim, concernentes à vida espiritual, unidos em propósito, nós temos que ter harmonia entre nós. Né? Esse tipo de união, ele é imprescindível para que uma comunidade seja espiritualmente sadia. Né? Isso nos lembra alguém que disse, eu e o Pai somos um, não é verdade? Urashab, ele vai dizer ainda que a unidade ela deriva de bitul, ou seja, da autoanulação. Então, peço a atenção um pouquinho de vocês nesse momento, porque eu acho esse conceito extremamente interessante e importante. O que é bitul? Bitul é a anulação do nosso ego. Né? O que é bitul hayesh, que a gente fala muito? Né? Anulação do eu, anulação do ego. Quando a gente se esvazia de si mesmo para dar espaço para Hashem, para as coisas santas, para a Torá. Né? É nesse momento que a gente se torna aquilo que a sabedoria racídica vai chamar de Merkavá, né? Carruagem. Porque a gente vai ser um corpo que transporta a presença divina. Não tem mais Bruno Ariê aqui. Porque eu me anulei tanto as minhas necessidades, as minhas vontades, as minhas vaidades principalmente, para que eu fosse preenchido todo da presença de Hashem. Né? Então, é isso que o Urashab vai nos ensinar aqui. A autoanulação que deriva de bitul, enquanto a desunião, né, a divisão deriva de yeshut, que é a preocupação consigo mesmo. Né? Uma tradução para yeshut poderia ser egocentrismo. Né? Uma pessoa que se preocupa primeiro consigo e depois com os outros, depois com a sua comunidade, depois com Hashem. Primeiro a vaidade dela, primeiro a necessidade dela. Ela tem que estar sempre sendo o centro de tudo. Né? Enquanto Bitul vai buscar a santidade, Yeshut busca o egocentrismo. Essa unidade proporcionada por Bitul é expressa através da unidade dos atributos intelectuais e das qualidades emocionais como eles existem no reino da santidade. Embora existam 10 sefirot distintas, compreendendo tanto Mohin, que são os atributos intelectuais, quanto as Midot, que são os atributos emocionais, no entanto, elas são unidas e combinadas em perfeita harmonia através do nome Havaiá, que eu disse anteriormente, que é o nome que vai gerar unidade e coesão. Então, cada sefirá, ela pode, mesmo sendo distinta da outra, ela pode apreciar a função da outra. Vocês estão comigo? Por exemplo, Hesed e Gevurah são totalmente opostas, são. Mas quando uma complementa a outra, o que acontece? O equilíbrio perfeito entre a misericórdia e a severidade, porque a severidade também é necessária. É assim que acontece aqui entre os irmãos. Quando a gente tem um irmão muito amoroso e um irmão muito gevurento. Né? Tipo o Rafael e o Cleiton. Brincadeira. Aqui, ó, o Antônio. É mais ou menos isso que o Urashab está querendo dizer aqui. Né? Que são conceitos absolutamente opostos, mas pelo nome de Havaiá, eles se fundem num equilíbrio perfeito. A gente tem ainda na Brit Hadashah, em Yohanan 17, uma conclusão final,
que aí é até covardia, porque é um martelo do nosso grande tzadik falando sobre isso, né? Antes de ser glorificado junto ao Pai, ele pediu por aqueles que receberam as palavras dele, né, dele, que ele mesmo disse que vem do Pai, para que essas pessoas fossem um, assim como ele era um com o Pai, né? Esse pedido ele foi repetido 4 vezes num trecho pequeno, mostrando a importância que ele dava a esse conceito, né, a essa necessidade. Aqui diz em Yohanan: e eu já não estou mais no mundo, mas aqueles que estão no mundo, e eu vou para ti. Desculpa. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele está dizendo aqui para Hashem permitir que aquele lado, Mashiach, nós sejamos um, como Hashem e Yeshua eram um. Eles eram um porque eles eram a mesma coisa? Não. Eles eram um em propósito, como eu estou dizendo aqui. Nós podemos ser diferentes, mas no propósito, na Kavaná, no trabalho espiritual, no Avodat Hashem, a gente tem que ser um. Como Yeshua e Hashem foram um. Foram não, são um, né? E aí no Passuque 21 ele vai dizer novamente: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui ele ainda complementa dizendo que nós seremos um com Hashem e o Mashiach, né? Está dizendo aqui que eles sejam um em nós, aquele lado Mashiach, o Mashiach e Hashem, como uma unidade em propósito. Aí no Passuque 22 repete: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. No Passuque 23 repete: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado, e eles como tens amado a mim. Baruch Hashem. Termina essa primeira parte. Eu queria saber quanto tempo eu tenho, se eu tenho ainda. Tenho 10 páginas aqui, eu estou na 4ª. Tem? Tá. Se alguém tiver com muita fome. Só 20 minutos? Meu Deus. Tá, eu vou tentar ler mais rápido aqui, sem fazer tanto comentário. Agora eu vou para uma segunda parte, que é, por incrível que pareça, tudo que eu disse agora foi só sobre a primeira palavra da Paraxá, que é a palavra Vayahel, né? Eu nem saí, eu não fui nem para o primeiro passuque, na segunda frase ainda do primeiro passuque, que é quando vai começar a falar do Shabat, que eu vou entrar agora. Então, incrível como a palavra de Hashem é extremamente rica e eficaz para ensinar para a gente coisas preciosas, né? Com uma palavra, a gente extrai tantos ensinamentos. Mas continuando o texto, depois de Moshe reunir a congregação dos filhos de Israel, ele vai dizer o seguinte: essas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. Daí em diante, até o versículo 3, tudo que se fala em relação ao Shabat. No versículo 4, vai dizer novamente: esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo. Porém, nessa segunda etapa do texto, inicia-se as instruções para a construção do Mishkan. Em que sentido essas partes se conectam? Como a gente consegue conectar um passuque que fala de Shabat com outro que está falando sobre a construção do Mishkan? O Rabino Shimshon Rafael Hirsch, autor dos comentários dessa Torá aqui, que é a Torá interpretada, ele vai explicar o seguinte: uma vez que no versículo 4 são mencionados novamente os comandos referentes à construção do tabernáculo, começando com as palavras "foi isso que o Eterno ordenou", verifica-se que as palavras "estas são as coisas", no versículo 1, referem-se a esta construção apenas em relação ao mandamento do Shabat, que a Escritura menciona e repete nos versículos 2 e 3. Então ele está dizendo aqui que lá no Passuque 4, quando ele vai falar novamente os comandos, né, para construir o tabernáculo, né, a gente tem que entender, quando ele diz a palavra "estas são as coisas", lá no Passuque 1, isso está falando da construção
com relação ao Shabat. Mas o que tem a ver a construção com o Shabat? Né? Isso vai estar aqui agora nessa segunda parte, que ele vai dizer o seguinte. Aqui palavras do Rabino Shimshon Rafael Hirsch, que diz o seguinte: isso nos ensina que mesmo o cumprimento do mandamento de Deus de produzir o tabernáculo não prevalece as proibições do Shabat. E a partir daí entendemos que os trabalhos necessários para essa construção são justamente o conceito dos trabalhos proibidos do Shabat, chamados de as 39 melahot, ou os 39 trabalhos. As 39 melahot são 39 categorias de trabalho que são proibidas no Shabat. Da onde se sai esses 39 tipos de trabalho? Elas são derivadas das atividades que eram feitas na própria construção do Mishkan. Né? A base clássica desse entendimento está na Mishnah, no Tratado de Shabat, onde os sábios vão enumerar essas categorias. Né? Os sábios eles entenderam isso porque a Torá ela coloca a ordem do Shabat imediatamente antes da construção do Mishkan. Né? Porque não faz sentido nenhum falar de um mandamento, vai falar de Shabat, aí depois fala do Mishkan. Mas por que falou só de Shabat? Não podia falar de tudo, de Kashrut, por quê? Só mencionou o Shabat e depois vem a construção do Mishkan. Então é por isso, porque o Shabat, as leis as leis proibitivas, né, principalmente do Shabat, de coisas que a gente não deve fazer, elas são intrinsecamente ligadas à construção do Mishkan. Não dá para desconectar uma coisa da outra. Vocês estão me entendendo? Então, as 39 melahot, essas proibições de trabalho no Shabat, elas são derivadas da construção do Mishkan. A base está na Mishnah, no Tratado de Shabat. E os sábios entenderam isso porque a Torá coloca a ordem do Shabat logo antes da construção. Então ele vai ensinar que tudo isso que foi feito para construir o Mishkan define o que é considerado uma melahá. Eu acho que dá para citar rapidamente para vocês aqui, eu vou ler bem rápido, tá? Porque a gente está com pouco tempo, sobre quais são as melahot, para que a gente possa minimamente contextualizar aquilo que eu estou falando. Então, assim, sobre agricultura e preparação de alimentos. O que é proibido no Shabat? Isso aqui são os Av Melahot, tá? Ou seja, são as categorias principais. Dentro de cada uma dessas que eu vou falar, ainda existem outros. Você destrincha isso, né? Por exemplo, você vai falar, por exemplo, moer. Não podia moer semente lá na época do tempo. Hoje também não pode moer tempero. Não pode moer carne, não pode moer nada. Porque entra no conceito da melahá. Então não quer dizer que é só essa palavrinha que eu vou dizer, mas tem outros destrinchamentos aqui dentro, tá? Mas eu vou citar só elas para ficar mais rápido aqui. Agricultura e preparação de alimentos. Semear, arar, colher, juntar feixes, debulhar, joeirar, selecionar, moer, peneirar, amassar massa, assar ou cozinhar. Produção de tecidos. Tosquiar lã, lavar, clarear fibras, pentear fibras, tingir, fiar, preparar fios do tear, montar o tear, tecer, separar fios, dar nó, desatar nó, costurar, rasgar. Quanto a couro e escrita, né? Seria o trabalho do sofer. Né? Então é proibido capturar o animal, né? Que seria o animal que você vai fazer o couro para escrever o pergaminho. É proibido abater esse animal, é proibido esfolar, é proibido curtir o couro, é proibido alisar, é proibido marcar as linhas onde vai se escrever, é proibido escrever e é proibido apagar. Quanto à construção e o transporte do Mishkan, é proibido construir, é proibido demolir, é proibido apagar fogo, acender fogo, dar o golpe final numa obra, né, finalizar uma obra, transportar de um domínio privado para o público e trazer do domínio público para o privado. Então, essas são as 39 melahot, que são os trabalhos proibidos no Shabat, lembrando que esses se destrincham mais ainda. Né? Sim. Exato. Baruch Hashem, é isso mesmo. É importante salientar que esses trabalhos, eles são valorosos, inclusive eles são incentivados que nós façamos nos 6 primeiros dias da semana. Quando a Torá diz, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, não é uma figura de linguagem.
para que o Shabat esteja completo, no sentido de ser valorizado, que a gente possa guardar ele com toda a sua compreensão, nas suas minúcias, né? É necessário que a gente trabalhe os 6 outros dias, né? Uma pessoa que fica ociosa 6 dias, como que ela vai valorizar o descanso? Não dá, você ficar em casa assistindo sessão da tarde e achar que você vai chegar no Shabat e valorizar o tempo que você está tendo de descanso. Você não vai conseguir, porque vai ser só mais um dia de descanso. Claro que o Shabat tem outras esferas além do descanso. Não é só descanso no Shabat, mas o descanso é uma parte dele. E essa parte você já não valoriza. Então, a importância de se trabalhar 6 dias. Pode falar. E é bom que vale essa pesquisa para toda a Kehilá, todos nós, a gente nos aprofundarmos sobre essa questão das 39 Melachot, porque, por exemplo, como o Shamash bem ressaltou, é proibido fazer fogo, mas também apagar é proibido também. Então vamos supor, estou em casa, Hasve Shalom, lo aleinu, sexta-feira, 9 da noite, já é Shabat, eu esqueci, acendi o fogão. Já fiz fogo no Shabat. Para eu apagar ele, eu vou estar quebrando de novo também. Porque isso é você está manuseando o fogo. Então, tanto acender quanto apagar o fogo é manusear o fogo. Então, houve a primeira transgressão, que foi na hora que acendeu, e houve a segunda na hora que apagou. A mesma coisa também, o cuidado com as velas, onde a gente deixa a vela. Se a gente acendeu a vela de Shabat aqui, e depois, poxa, não vou comer aqui, ou então aqui está atrapalhando. Eu não posso mexer nela. Não. Porque isso é transportar fogo no Shabat. Então a gente não pode manusear aonde a vela foi acesa, ali ela deve ficar até a hora que ela se apagar. Sim. E a vela ela deve estar no lugar onde a gente vai ter a refeição, né? Próximo à mesa. Ótimo complemento. Nos comentários da Torá, a Torazinha simples da Sefer, imagino que todos vocês tenham essa Torá aqui, os comentários do Meir Matzlia vai dizer que a santificação do dia de Shabat é uma lei propriamente do povo israelita, pela qual ele leva uma responsabilidade particular, pois este é um sinal entre mim e vós por vossas gerações, uma lei de confiança e de amor que Deus nos concedeu com a sua graça íntima, santificando o sábado, a 7ª parte da vida semanal. O israelita proclama Deus como Criador e reconhece a sua obra. Perceberam aqui? Faz sentido com o que o Felipe falou agora há pouco, né? Então, como Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, quando a gente descansa também no 7º, a gente está reconhecendo Hashem que criou o mundo como nosso Criador. Por isso dizem também que o Shabat é uma centelha do mundo vindouro, né? Entra a questão, mesmo que você não trabalhe, por exemplo, numa empresa, seu trabalho ganha-pão, mas você lava a roupa em casa, trabalhou. Exato. Lavou uma roupa, limpou a casa, trabalhou. Pronto, você já cumpriu. Baruch Hashem. Então, a profanação pública e premeditada do Shabat, ela merece pena de morte, como diz aqui no próprio texto. Porque essa profanação é, de certo modo, a negação de Deus como Criador do mundo. Quando a gente profana o Shabat, quando a gente transgride uma melahá, de acordo com a sabedoria judaica, a gente está negando Deus como Criador do mundo. Então está escrito, 6 dias trabalharás e no 7º dia será sábado de descanso, santificado para o eterno. Hashem vai dizer a Moshe, ele ensina publicamente na congregação, né? Hashem pede para Moshe que ensine publicamente na congregação as leis sobre como guardar rigorosamente o dia de Shabat, para que isso se torne um hábito futuro para todas as gerações. Reúnam-se nas comunidades todos os sábados a fim de aprender e ensinar os preceitos da Torá. Mas se a finalidade transcendental do Mishkan é criar um centro espiritual onde o judeu vai poder se conectar ao Criador, né, a Torá, a sua emuná, por que isso só podia ser feito no dia de Shabat e Yom Tov?
Aí o comentarista vai dizer aqui, porque as preocupações materiais cotidianas nos impedem de pensar exclusivamente nas coisas espirituais. Essa é a essência do Shabat, nos esvaziarmos das preocupações cotidianas e nos preenchermos da presença de Hashem, nos ocuparmos com assuntos de Torá e Mitzvot, pois assim nós declaramos, mesmo que sem pronunciar essas palavras, de que nós dependemos exclusivamente de Hashem. E que Ele nos provê tudo o que nós precisamos. E que as coisas que nós conquistamos nesses 6 dias que nós trabalhamos, né, através da força do nosso braço, não só da força do nosso braço, né? Lógico que tudo aquilo que é provisão vem de Hashem, mas nos 6 dias da semana a gente trabalha para conquistar essas coisas. Essas coisas que a gente conquista, do Yom Rishon até o Yom Hashishi, a gente só são para o nosso sustento, são coisas que dignificam a nossa casa, a nossa família, mas são secundárias. As coisas espirituais que a gente trata no Shabat são muito mais importantes. O Shabat nos liberta daquela mesquinhez, ele nos liberta da banalidade, da futilidade, né? da escravidão de uma vida pautada em buscar coisas materiais, que é como a gente vive de segunda a sexta. Ao contrário, o Shabat nos eleva às mais altas e sublimes experiências de vida. Os sábios vão dizer que Moshe instituiu o Shabat ainda no Egito, quando ele percebeu que o povo não queria ouvi-lo por causa da angústia do espírito da servidão. Ele justificou a Faraó que os escravos renderiam muito mais no trabalho se eles tivessem um momento de descanso. Aquilo já era uma amostra grátis, né, do que viria a ser o Shabat Kodesh concedido mais tarde lá no Sinai. Prosseguindo o texto, a gente vai chegar à proibição do assunto que o Rafa levantou agora, que é a proibição de acender fogo em Shabat. Sobre isso, eu encontrei uma boa explicação no livro do Efraim Laniado, encontrei uma entre 1000, que ele vai falar qual é o conceito, por que essa questão de não acender fogo no Shabat também está destacada ali no texto. São 39 melahot. Não acender fogo no Shabat é uma delas. Por que isso está explícito aqui? E não estão as 39 melahot, mas essa tá, né? Então, aqui nessa obra do grão rabino Efraim Laniado, vai dizer o seguinte, sobre o texto: não acendereis fogo em todas as suas habitações no dia de sábado. No Talmud, tratado de Shabat, os nossos sábios disseram: a proibição de acender fogo já estava incluída na regra geral de não faça nenhuma obra. Né? Por que então essa proibição foi destacada e escrita separadamente? Vão dizer alguns sábios que isso foi para estabelecer um paralelo com ela e ensinar que, assim como acender fogo é um Av Melahá, né, um trabalho principal, foi um desses que eu citei para vocês, dos 39 aqui, e se incorre em punição específica por ele, né, da mesma forma, qualquer outro Av Melahá acarreta punição individual também. Então, o ato de acender fogo, ele foi destacado para indicar que ele não seria punido com sequilá, que é apedrejamento, ou karet, que é o corte espiritual. Tá? Isso é a opinião de um sábio aqui, de alguns sábios, né? No livro não está citando quais são os sábios, mas fala alguns sábios. Só que tem uma discordância aqui do Rabi Natan. Ele diz assim: ele foi destacado, né, essa proibição de acender fogo, para ensinar que cada trabalho proibido no Shabat é considerado independente em relação à oferta de Hatat, o sacrifício de expiação. Hatat, ele é um tipo de sacrifício de expiação, né, que está na Torá. O nome vem da raiz hebraica het, que significa pecar ou transgredir, que era uma oferenda que a gente oferecia quando alguém cometia um pecado involuntário contra um mandamento da Torá, ou seja, exatamente, mas por uma transgressão específica. Por exemplo, a pessoa transgredir alguma coisa sem intenção, por ignorância, né, o esquecimento, o erro, não que ela premeditou. Nesse Shabat eu vou trabalhar. Aí é premeditado. Quando você pensa antes, já é uma coisa que você vai fazer depois. Né? Nesse caso aqui, uma pessoa esqueceu de alguma coisa ou fez sem querer. Né? Se alguém esquecia que era Shabat e realizava uma melahot proibida, ele deveria trazer um sacrifício de Hatat assim que ele tomasse a consciência do erro. O Talmud, né, do Tratado de Keretot, explica que a Hatat se aplica especificamente quando alguém viola sem intenção o mandamento, cuja violação deliberada teria punição espiritual grave como Karet. Né?
Agora, uma outra questão que pode ser esclarecida aqui ainda nesse livro, né, do Efraim Laniado, é a seguinte. Por que especificamente o acendimento do fogo é diferente das demais melahot? Né? Como eu disse no início, se tem 39 melahot, por que essa foi destacada ali no texto da Torá? Né? Então vai dizer o seguinte. Os nossos sábios disseram no Talmud Shabbat sobre o Passuk. E estas são as palavras. Referem-se às 39 melahot elencadas a Moshe no Sinai. A resposta a essa questão está no Midrash Bereshit Rabbah. Tá? A versão de Vilna, que diz o seguinte. Rabi Yehuda bar Shimon disse. A luz que a Kadosh Baruch Hu criou no primeiro dia, prestem atenção nisso, eu achei bem profundo. A luz que Hashem criou no primeiro dia, ela permitia que o homem enxergasse de uma extremidade do mundo até a outra. Quando Hashem criou a luz. Tá? A gente está falando lá de Bereshit. Só que quando Hashem olhou para a geração do dilúvio e a geração da Torre de Babel, né, isso aqui pode ficar confuso se você analisar numa visão temporal, né, cronológica, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando lá do dia da criação e depois já fala do dilúvio, porque a gente tem o conceito aqui de que o tempo Hashem criou para nós. Né? Para ele não existe ordem cronológica. Ele é consciente de tudo, então tudo para ele, tudo para Hashem é um fato, não é uma coisa que vai acontecer. Né? Então, quando ele criou a luz do primeiro dia, ele já sabia sobre o dilúvio, sobre a corrupção da geração do dilúvio, sobre a corrupção da geração da Torre de Babel. Né? Então, aqui vai dizer o seguinte. Quando Deus olhou para a geração do dilúvio e a geração da Torre de Babel, cujas ações eram corruptas, ele ocultou essa luz e reservou para os justos no futuro. Rabi Levi, em nome de Rabizeira, disse, essa luz brilhou por 36 horas. 12 horas na véspera do Shabat, 12 horas na noite do Shabat e mais 12 horas durante o próprio dia do Shabat. Só que no pôr do sol, no final do Shabat, né, a escuridão ela começou a se espalhar. E Adam Harishon, ele ficou assustado. Né? Isso está descrito no Tehillim, no capítulo 139, Passuk 11, que diz assim. E eu disse, certamente a escuridão me envolverá e a noite será luz ao meu redor. Tá? Então ele está atribuindo esse Tehillim aqui como sendo o sentimento de Adam Harishon. Ele se assustou quando a luz começou a se dissipar e a noite começou a chegar. Ele temeu que aquela criatura mencionada em Bereshit, em cuja cabeça ela pisaria e que o picaria no calcanhar, viesse atacá-lo. Adam Harishon ficou com medo daquela criatura que menciona em Bereshit. Por que ele ficou com medo? Porque ele começou a ver escuridão, nunca tinha visto, só tinha visto a luz, né? A escuridão começa a vir e ele fala, puxa, vou ficar aqui no breu, na treva, vai vir, o bicho vai picar meu calcanhar aqui, eu não estou vendo. Né? Então, depois que ele demonstrou esse temor, o que fez a Kadosh Baruch Hu? Preparou para Adam Harishon 2 pedras. Ele bateu uma na outra e delas surgiu o fogo. É isso que está escrito. Né? E é isso que diz o pastor que fala assim, e a noite será luz ao meu redor. Ou seja, ali Adam Harishon fez pela primeira vez Abrahá, Boré Meore Haish, criador dos luzeiros, que a gente faz no Havdalah, ou criador das luzes do fogo, também pode ser essa tradução. Nesse momento. Por que isso? Por que a gente explica, então, que essa categoria da melahá de acender fogo, ela está em destaque ali? A gente explica isso, os sábios vão explicar, porque o fogo ele se diferencia das demais melahot. Porque o fogo foi concebido no mundo somente após os 6 dias da criação. É isso que os sábios vão dizer. Então é uma explicação para a gente entender por que o destaque dessa melahá. Bom, eu ainda tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas eu acho que... Sério? Pessoal, quem quer que eu encerre, levanta a mão, que está com muita fome.
Então, ó, rapidinho, falta só um pouquinho. Essa última parte é bem legal também. Agora a gente prossegue um pouquinho. A gente estava no capítulo 35. A gente ainda está no capítulo 35, né? A gente vai chegar ali praticamente na parte da segunda aliá, onde Hashem vai falar sobre os doadores de coração e a ordem dos tipos de doação. Eu vou falar sobre a ordem, como foram expostas as doações que foram feitas para o mexicano, né? Então ali no texto vai dizer o seguinte: vai avô Kolish, e veio todo homem, Asher Nesaol Libo, cujo coração se incitou, Verrol Asher Nadvar Roto, e todo aquele cujo espírito impeliu a isso, Reviu Eterumat Adonai, e trouxeram a oferenda separada ao Eterno, Lim Lechet Oel Moed, para a obra da tenda da reunião, o Lechol Avodato, o Levigdei HaKodesh, e para todo o seu serviço e para os vestidos da santidade. Então, analisando esse texto, de acordo com o Or HaHaim HaKadosh, esse texto vai aludir às duas categorias de doadores, quando ele diz todo homem cujo coração o inspirou ou se incitou, e todo aquele cujo coração, cujo espírito o impeliu. A primeira é de quem doa de todo o coração conforme suas possibilidades, né? Que já é uma coisa boa, mas ele faz dentro das suas possibilidades. É ao contrário de quem age contrariado, por exemplo, uma pessoa que faz uma doação porque se sente constrangida e aí não faz de todo o coração. Sobre essa categoria está dito assim, cujo espírito o impeliu. A segunda é de quem doa além do que se pode, devido à bondade do seu coração. Sobre essa categoria está dito assim, cujo coração o inspirou, significando que o seu coração faz com que se ache mais abastado do que realmente é. A Torá, quando vai contar que todos os tipos de doador, todos esses dois tipos de doadores faziam parte do povo israelita, ela menciona primeiro o mais elevado dos dois, todo homem cujo coração inspirou, né, empregando o termo homem, prestigiando, né. A seguir ela menciona o segundo tipo de doador, todo aquele cujo espírito o impeliu, sem empregar o termo homem, né, demonstrando assim que esse segundo tipo de doador não é tão prestigiado quanto o primeiro, né, porque é uma honra para o homem ser provedor, né? É inerente ao homem ser provedor de uma casa, de um lar, de uma família, né? Então, não é questão aqui de dizer que o homem é homem e não é mulher, né? Antes que alguém possa dizer que a Torá é machista, não é essa a questão. A questão aqui é ressaltando as qualidades que são típicas de um homem, né? O homem aqui, ele normalmente ele se sente honrado quando ele é caracterizado como provedor, né? Então a gente pode concluir aqui que tinham esses dois tipos de pessoas dentro da congregação de Israel, os doadores que fizeram doações para o tabernáculo. Ambos são louváveis por contribuírem de todo o coração, uns dentro das suas possibilidades, outro além das suas possibilidades. Embora nenhuma das partes tenha agido a contragosto, uma parte foi mais generosa que a outra, e foi por isso que a Torá explicitou que trouxeram a contribuição do Eterno, indicando o elemento oculto, né, aludindo pelas palavras atrará como doação do Eterno, conforme interpretamos acima no comentário sobre esse versículo. O principal para alcançar isso era o povo doar de todo o coração, o que de fato ocorreu, né? A expressão Nediv Lev, doador de coração, ela significa que o ato da adoração devia vir do coração, o ato da doação devia vir do coração, né? O Rambam, ele elenca 8 graus na prática de doações, donativos, tzedakah, né? O primeiro, que é o nível mais baixo, é a pessoa que dá tzedakah com tristeza ou má vontade. A pessoa dá, mas faz com o coração doendo, né? Como se ele estivesse perdendo alguma coisa, como se ele tivesse sido roubado. O segundo nível é dar menos do que deveria, mas com boa disposição. A intenção é boa, né? Uma boa kavaná, mas a quantia é insuficiente. O terceiro nível é dar somente depois de ser pedido. A pessoa ajuda, né? Só que já solicitaram para ela essa ajuda. Ela não tomou a iniciativa, né? O quarto nível é dar antes de ser pedido. A pessoa percebe a necessidade e ajuda espontaneamente. Você vê que a gente está subindo degraus de honra, né? Quanto à pessoa que está doando.
O quinto nível, o doador sabe para quem ele está dando, mas o pobre que recebeu não sabe quem deu. Isso protege a dignidade de quem está necessitado. O exemplo disso seria caixas de caridades que o pessoal coloca nas sinagogas. Em Israel eu vi muito isso. Aliás, não é só na sinagoga, até na rua. Você está andando na rua, portão assim de ferro, o pessoal amarra uma caixinha de tzedakah, o pessoal vai passando, coloca uma moedinha, fica na rua. Ninguém sabe quem está doando e quem está doando não sabe quem está recebendo. Eles só colocam lá às vezes assim, isso aqui é para yeshiva tal, para ajudar, sei lá, a comprar livro, comprar material, alguma coisa assim. Mas ninguém sabe quem está dando, quem está recebendo. Já chega nesse nível de prática de donativos de acordo com a tabela aqui do Rambam. O sexto nível, o pobre sabe quem deu, mas o doador não sabe para quem ele deu. Né? Um exemplo de alguns sábios que colocavam moedas atrás da porta para que os pobres passassem ali e pegassem sem precisar pedir. O sétimo nível, nem o doador sabe quem recebe, nem o pobre sabe quem deu. Esse era o modelo da Lishkat Hashaim, né, a câmara secreta no Beit HaMikdash. As pessoas ali depositavam dinheiro discretamente para ajudar pessoas pobres, de famílias pobres, que poderiam até ser pessoas nobres, mas que tinham empobrecido. E o oitavo nível, que é o nível mais elevado, é ajudar alguém antes que ele se torne dependente da caridade. Esse é o nível mais elevado. A pessoa nem está carecendo ainda do seu donativo, da sua ajuda, e você já vai lá e se antecipa. Esse é o nível mais elevado. Então, ainda nesse sentido aqui, né, da tabela dos donativos do Rambam, a gente pode analisar em várias oportunidades onde a Torá cita os materiais necessários para a construção do Mishkan. No início dessa paraxá é citado assim: tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará oferenda do Eterno: ouro, prata, cobre, tecido de lã azul celeste. Quando eu falo tecido de lã azul celeste aqui, azul celeste vocês entendam por terrelet, tá? Terrelet é aquela tinta azul, a mesma que a gente utiliza no tingimento dos tzitziot. Eles usam o termo em português azul celeste, porque terrelet na verdade não é uma cor. Né? Azul em hebraico, eu nem lembro como que é, Felipe? Depois a gente pesquisa. Eu não lembro como que é, mas tem uma palavra para azul. Terrelet não quer dizer azul. Né? As pessoas falam assim, vamos pintar o fio azul. Mas na verdade terrelet significa aquela tinta extraída exatamente daquela maneira. Tem vários processos. O terrelet pode ser extraído hoje do Murex trunculus, que é um crustáceo que tem na região do Mediterrâneo, e tem uma outra fonte que assim, é um pouco menos aceita, ela é retirada de um tipo de lula que chama Sepia officinalis. As duas são kosher, de acordo com os rabinatos de Israel hoje. Né? Os Breslev, por exemplo, usam muito essa que eu estou aqui, que ela não é a mais top, mas é a mais acessível. Agora a do Murex trunculus, que é a concha, é caríssima, pouca gente usa, mas ela é considerada, ela é mais aceita, né, pelos rabinos de hoje. A irmã queria falar? Sim. Exatamente, é difícil, é um processo complicado. Engraçado assim, não sei se vocês já viram vídeos no YouTube desse processo para o tingimento do terrelet, parece até sobrenatural quando você vê, porque a secreção que sai desse bicho, ela não é azul, ela não é dessa cor. Ela é amarela, meio transparente, amarelada. E aí quando eles põem no sol, aí ela fica azul. É muito legal de se ver. Chamar céu? Sim. Sim. Então vamos lá, continuando onde eu estava, parei na lã azul celeste, né? Aí a gente continua. Púrpura, carmesim, linho, pele de cabras, pele de carneiros, tintas de vermelho, peles de tarraxe, que era um animal lá que tinha um couro bem de muita qualidade e beleza. Madeiras de acácia, azeite para iluminação, especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Engraçado que a gente vai ver aqui que toda vez que a Torá menciona essa lista de materiais, aparentemente, parece, né,
à primeira vista que ela está numa ordem de maior valor para o menor valor. Por quê? Ela começa com ouro e vai diminuindo, né? Aí vem ouro, prata, cobre, tecido terrelet, púrpura, carmesim, pele, madeira, azeite e tal, especiarias. Aí quando chega lá na última, vem as pedras preciosas, que acaba com a brincadeira, né? Porque a pedra preciosa, ela é mais valorosa, né, do que o ouro. Por que que tá essa ordem? Isso tem um motivo. Alguém sabe? Valendo uma taça de vinho no almoço. Tem um motivo. Né? Tem um motivo. Os itens não foram jogados aqui no texto de qualquer maneira. A explicação para que toda essa lista de materiais aparentemente esteja na ordem de maior valor para o menor, mas quando chega lá no final, a gente vai ter o material mais valioso, né, as pedras preciosas, tem um motivo que está pautado tanto no próprio texto da Torá, quanto na tradição. Então vamos entender aqui agora o que é a tabela de valores de Hashem, que é diferente da nossa. Né? Por que a tabela começa com os metais mais valiosos e vai descendo até as especiarias, e de repente as pedras estão na última posição, que seriam mais caras, mais valiosas? Né? A resposta está em outra pergunta. Quem doou essas pedras preciosas? Alguém sabe? Menos o Miacharim. Vocês sabem? Quem doou as pedras preciosas está no texto. Exatamente. Os príncipes das tribos, os cabeças das tribos, né? Lá no capítulo 35, no Passuque 27, vai dizer: Vehanesiim reviu, e os príncipes trouxeram Et Avnei Hashoham, as pedras de ônix, Veet Avnei Hamiluim la Ephod, e as pedras de engaste para o Ephod, Vela Roshen, e para o peitoral. Nesse mesmo passuque, quando a gente vai ler a palavra Nessim, que significa príncipes, que a irmã aqui sabiamente lembrou, ou seja, os líderes, né, das tribos, os cabeças ali das tribos, a gente percebe que tem uma letra Yud que está faltando. Né? Essa letra Yud que deveria estar ali entre o Aleph e o Mem Sufit. Né? Porque até quando a gente translitera essa palavra, ela vem com dois Is. Né? Porque seria Nessim. Né? Só que está faltando esse Yud. Isso fala muita coisa. É no 35:27. Se você quiser pegar a minha aqui e passar para o pessoal dar uma olhada aí, eu até marquei aqui. Ó. A minha está até circulada de caneta aqui, se o pessoal quiser dar uma olhada. Quem quiser olhar, eu passei uma Torá aí, quem quiser olhar a sua também, está lá no Passuque 27 do capítulo 35. Você pode procurar e comprovar com seus olhos que está faltando realmente o Yud. Isso em todas as Torotas. Tanto se for um rolo de Torá, se for uma Torá dessas impressas, desde sempre essa palavra está dessa maneira. Mas por que isso? Aí sim a gente vai utilizar da Torá oral para explicar. O Midrash, o Bamidbar Rabbah, Rashi vai explicar, o Midrash e Rashi, na verdade, vão explicar que os líderes, eles foram displicentes na ordem das doações, porque eles disseram a Moshe que o povo doe primeiro, ou seja, tudo aquilo que Hashem pediu para o povo doar, o povo foi doando, e os príncipes das tribos disseram o seguinte, que o povo doe primeiro, o que faltar a gente vai lá e completa. Se você analisar isso numa situação cotidiana, secular, na verdade é tudo que um Rosh Kehillah, um rabino de sinagoga, gostaria de ouvir. Porque ali ele já tem a garantia de que se ele tem uma meta financeira ou algo do tipo, um projeto para concluir, o que ele vai entender? Se o povo não chegar junto, o homem, né, os homens, né, os príncipes das tribos vão chegar lá e completar. Isso é muito comum no judaísmo. Eu vejo essas doações que o pessoal faz nesses sites, por exemplo, para construir uma yeshiva não sei aonde, são milhões de reais. Né? Aí alguns mais abastados da comunidade falam assim, ó, tudo que o povo doar eu dobro. Isso acontece hoje, é muito comum.
foi parecido com o que os príncipes fizeram aqui. Só que o que acontece? À primeira vista, apesar de parecer uma atitude humilde, né, ou até estratégica, né, como eu disse, qualquer rabino gostaria de ouvir isso, né, garante que a meta ali ia ser atingida, mas na visão de Hashem houve um problema. Eles demoraram para agir. Por quê? O povo começou a doar. Chegou uma hora que não precisava de mais nada. O Moshe falou, para de doar. Já completamos aqui a nossa meta. Né? Parece que eles agiram ali com uma certa preguiça, né? Os Nissim. Né? Então, aconteceu isso e eles demoraram tanto que o povo doou tudo e eles ficaram só com uma contribuição final, apesar de serem as pedras as mais valiosas de tudo. Mas dentro da posição deles, de príncipes, né? Acho que Hashem esperava mais. Né? Então eles ficaram só com a contribuição das pedras do éfode e do peitoral. Rashi comenta o seguinte: porque se atrasaram no início, foram negligentes. Faltou uma letra em seu nome. Os sábios do Mussar ensinam um princípio importante. Zerizim, Makdimim, Le Mitzvot, ou seja, os diligentes se apressam em cumprir as mitzvot. Isso está no Talmud Pesachim. Então aqui nós vemos que Hashem valoriza muito mais a Kavaná do que o valor em si. Né? Isso parece conversa de quando um pastor vai pedir dízimo para o povo, essas coisas, né? Não, doa com o coração. Mas é real. É muito real. Né? A Hashem aqui ele estava valorizando não o valor das coisas, mas a atitude com que eles doaram. Né? Aqui a gente vê que isso é comprovado, né? Tanto na ordem que os materiais doados são elencados, quanto na ausência do Yud na palavra Nessim. Mas uma coisa ainda pode ser observada aqui. Quando os líderes das tribos trazem suas ofertas na inauguração do Mizbeach, isso está lá em Bamidbar 7, esse termo ele volta a aparecer com a grafia completa. Os comentaristas, né, incluindo Urash, eles vão explicar isso. Ele vai dizer que em Shemot eles hesitaram na doação do Mishkan. A Torá tirou o Yud como uma leve crítica. Em Bamidbar, eles foram os primeiros a trazer ofertas. Por isso que o nome volta à grafia completa. Ou seja, eles tiveram um tikkun. Eles se corrigiram com relação ao erro que eles fizeram no passado. Né? Os líderes, eles aprenderam a lição e passaram a agir com mais zelo quanto esse assunto das ordenanças das doações. Um detalhe até bonito eu achei, né, que os sábios vão notar ali, nesse texto de Bamidbar 7, que cada príncipe ele traz exatamente a mesma oferta, mas a Torá repete tudo 12 vezes. Os sábios vão perguntar, mas por que ela repetiu? O Midrash Bamidbar capítulo 13 vai explicar. Cada líder trouxe sua oferta com uma intenção espiritual diferente daquela outra oportunidade, representando a sua tribo. Olha que legal. Então a gente vê aqui que a gente sempre, independente do tamanho do nosso erro, a gente sempre tem a oportunidade de fazer teshuvá, se consertar e endireitar nosso caminho. Né? Isso serve para nos alertar. Se a gente ainda está negligente com aquilo que a Hashem nos ordena entregar, ou que o que nós fomos negligentes ontem, a gente não pode mudar mais. Mas daqui para frente, cabe a nós endireitar o nosso caminho, nos retificarmos e prosseguirmos cada dia sendo mais zelosos com aquilo que a Hashem espera de nós. Né? Aqui a gente usa o exemplo das ofertas, mas isso serve para todas as mitzvot da Torá. Né? A gente primeiro reconhece o erro, endireita o nosso caminho e prossegue. Amém? Baruch Hashem, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Vamos para o Kiddush.